Achou? Diz amém. Eu vou lendo, que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 métritas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, aonde estamos aqui profetizando, quarta-feira profética. Esta campanha vai encerrar na última quarta-feira desse mês de setembro. Então aproveite, intensifique o seu clamor e seja profeta de Deus na sua vida e na vida da sua família, daqueles que estão ao seu redor. E nessa noite, irmãos, o que tem a ver esta palavra com quarta profética? Confesso aos irmãos que eu fiz a escala e ia confirmar com o irmão para estar ministrando a palavra. E agora à tarde, já quase às 18, eu falei: deixa eu ver a escala. Aí eu vi que não tinha nenhum pregador. E eu falei: quem que eu vou ver para pregar hoje? E já estava à tarde, eu falei: vai ter que ser eu mesmo. Já que não tem um melhor, vocês têm que suportar eu mesmo, amém? E aí, rapidinho, fui ver alguma coisa e aí o Espírito Santo de Deus me levou a esta palavra. Aonde eu vejo, irmãos, a mãe de Jesus, uma mulher que ela entregou a responsabilidade, ela entregou aquilo que ela precisava na responsabilidade de Jesus. E uma coisa que eu vejo, irmãos, nós como homens e mulheres de Deus, que precisamos exercer esse papel de profeta o tempo todo, irmãos. Às vezes estamos vivendo um tempo de enfermidade sobre a nossa casa, e nós temos que se posicionar como profeta, repreender e dizer: Deus, eu não aceito essa situação. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Repreende, entra nesta causa. Às vezes estamos vivendo um tempo de dificuldade financeira, passando apertos. Vamos pagar as dívidas e o dinheiro não dá, não sobra, aperto. E nós vamos profetizar: Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria para administrar o meu dinheiro. Repreende o devorador, entra nessa causa, muda minha história, muda essa situação financeira. Às vezes um levante lá no seu trabalho, uma inveja, alguém que não quer te ver bem, e você vai repreender aquilo e profetizar vitória, paz, milagre nesse trabalho. Então nós como cristãos, homens e mulheres de Deus, o tempo todo, irmãos, temos que ser profeta. Vemos uma situação, vamos declarar, vamos profetizar, porque servimos um Deus todo poderoso.
Só que, irmãos, às vezes profetizamos, declaramos, mas não conseguimos confiar no agir de Deus. Não conseguimos confiar que Deus já entrou nessa causa. Não conseguimos confiar que Deus já entrou nessa situação. Só que quando eu olho para esta mulher, ela olha e diz: olha, a festa, o vinho da festa acabou. Ela chega até Jesus e traz um grande problema. Nesse momento, José, o pai de Jesus já havia morrido, o pai terreno. E às vezes podemos entender que, como já não tinha mais José, Maria então ia em Jesus, seu filho. Só que ela chega e Jesus dá uma resposta, irmãos, que não é o que ela esperava. Não é o que eu e você, às vezes, se chegarmos até Ele, vamos esperar. E ela chega: Jesus, olha, o vinho da festa acabou. E Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, peraí, mas eu não sou o noivo. Eu não sou o pai do noivo. Eu não sou responsável por este evento, por esta festa. O que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. E não há, irmãos, uma clareza nessa fala de Jesus. Ah, Jesus disse isso por causa... Não tem. Os pregadores podem acrescentar, mas não tem uma clareza o porquê dessa resposta de Jesus. Mas o que eu admiro não é a resposta de Jesus. O que eu admiro é a confiança de Maria. Porque ela colocou o problema diante de Jesus, que era o filho dela, mas ela sabia que era o filho de Deus, o enviado para fazer diferença, ser um profeta na terra. E agora ela, irmãos, é isso que nós precisamos. Temos que orar, temos que clamar, temos que profetizar, mas precisamos confiar, precisamos acreditar. Jesus olha e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ela nem responde ele. Ela vai nos moços e diz: olha, faz tudinho que ele mandar, e vira as costas e vai embora. Isso é confiança. Ela não sabia o que, a resposta não era a que ela esperava, mas ela colocou diante de Jesus e foi em paz, porque ela confiava que Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, faria alguma coisa em prol daquele problema. E às vezes, irmãos, é isso que falta em nós. Nós vamos até Ele, mas não confiamos. Quantas vezes oramos ou pedimos algo, ou até mesmo profetizamos, mas já fazemos tudo isso sem acreditar, sem confiar. E ela dá uma grande lição para nós. Faz tudo que Ele mandar. E é interessante, irmãos, o casamento daquela época, geralmente ele durava uma semana de festa. Diga comigo, uma semana. Imagine você, pai do noivo, pai da noiva, bancar uma festa que dura 7 dias, pelo menos 6 noites, o povo comendo, bebendo e festejando. Mas pastor, por que eles faziam uma festa? Porque o casamento era algo importante e que tinha que ser festejado, comemorado e apresentado diante da sociedade. Olha, eu estou me casando, eu estou cumprindo essa responsabilidade. Eu peguei esta noiva, eu peguei esta mulher e agora ela passa a ser minha esposa. Davam-se importância ao casamento. Quando eu vim para pastorear a igreja de Paranaíba, e de lá para cá, eu achei muito estranho, irmãos, porque na nossa cidade, em Santa Fé, o casamento, a pessoa sendo um cristão, um católico, ou de outra religião, era algo importante. Se planejava,
Pagava-se um ano e meio antes as despesas da festa. Na época se matava um boi, ou 2 boi, ou 3 boi, mediante a classe da pessoa, as condições financeiras. E quando eu cheguei, eu assustei, por quê? Fulano começava a namorar com a fulana, quando pensa que não estava morando junto. Eu falei, que é isso, gente? Porque lá, igual disse, era o hábito. Dava-se a devida importância ao casamento religioso e civil. E em Paranaíba, aqui, falei, Jesus, acho que de cada 100 é um que fala, não, eu vou casar certinho. Pelo menos no civil, e pedir a bênção pro pastor, pro padre, sei lá o quê. E eu achava aquilo muito estranho. Por quê, irmãos? Isso é preocupante, porque de 10 anos, 15 anos, 16 anos atrás para cá, cada vez menos as pessoas têm dado valor na importância desse ato importante que Deus criou, irmãos. Deus criou apenas 2 instituições, que a primeira é o casamento e a segunda instituição é a igreja, apenas 2. E hoje a família, a instituição do casamento, ela tem acabado. Ninguém tem dado mais a devida importância. Se junta, não recebe a bênção de Deus no seu matrimônio. Por que, pastor, o civil? Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Casa-se no civil e recebe a bênção de Deus sobre o seu casamento, para que Deus abençoe, porque você está entrando numa caminhada que não será fácil, mas Deus vai estar com você, te ajudando a prosseguir. E o casamento daquela época, irmãos, então era uma semana, e geralmente se convidava praticamente a cidade toda. E era, irmãos, um insulto você receber um convite para ir num casamento e você não ir, você não for. Hoje às vezes a gente recebe convites, né? Um aniversário, um casamento, a gente nem dá muita importância, né? Qualquer motivo é justificativa para não ir atender aquele convite. E naquela época era um insulto, irmão. Se você não fosse, era um insulto para a família. Ou seja, o casamento dava muita gente. E esse casamento, então, no decorrer, acabou o quê? Acabou o quê? O vinho. O vinho simboliza o quê na Bíblia? O vinho aqui simboliza alegria. Ô pastor, então eu posso beber um vinhozinho para ficar alegre? Pode não. Simboliza. Amém? Então se simbolizava a alegria, acabou o vinho, acabou a alegria da festa. E agora, como já disse, a mãe vai até Jesus. Olha, faz tudo que ele mandar. E essa confiança dela, irmãos, esse crer dela, faz Jesus se mover. Sim ou não? Sim ou não? Quero dizer para você, irmãos, que a sua fé, a sua confiança vai fazer Jesus mover em seu favor. Quando eu olho aqui, irmãos, para esta palavra, quando eu olho Ezequias prestes à morte, eu aprendo, irmãos, e queria que você entendesse isso, irmãos, o poder que tem um clamor, o poder que tem uma petição, o poder que tem uma oração diante de Deus. Jesus diz, não era chegado a minha hora, mas Jesus se moveu em favor do pedido da mãe dele. Entenda isso, irmãos. Pode ser difícil, pode ser impossível, pode estar tudo perdido. Fale com Jesus, clame a Ele, diga da sua dor, diga da situação que você está vivendo, porque Ele é poderoso para mover em seu favor.
Você crê nisso? Ele é poderoso para mover em seu favor. E o engraçado, irmãos, é a forma que Jesus age. Irmãos, Jesus age dentro de uma lógica? Sim ou não? Sim ou não? Diga comigo, não. Irmão, Jesus não age dentro da lógica, principalmente o que nós planejamos. Jesus não age da forma que queremos. Jesus tem a maneira de agir. Mas pastor, mas se ele não vai fazer do jeito que eu quero, que eu pedi, ele vai fazer melhor, amém? Você crê nisso? Ele vai fazer melhor, irmãos. Deus tem o melhor para mim e para você. Entenda que Ele é o seu Pai. E nós, como pessoas carnais, sabemos dar o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus. E agora Jesus então olha para os moços que ficou olhando para ele. Ó, nós está aqui para falar, para fazer o que o Senhor mandar. Sua mãe deu uma ordem para nós fazer tudo que o Senhor mandar. E nós está aqui. O que o Senhor quer que nós faz? E eles então, Jesus olha para ele e diz: olha, pegue então as talhas e enche de água. Irmãos, quando eu vejo essa palavra, essa situação é uma situação de questionar, sim ou não? Então, mas faltou vinho. O Senhor quer dar água para o povo agora? E na maioria da situação, irmãos, a nossa situação às vezes é de questionar. Você olha e fala, mas não tem cabimento, não tem lógica. E eu quero dizer para você, mediante o que o Espírito Santo de Deus fala, pare de questionar e confie no que Jesus está mandando você fazer. Pastor, não tem lógica, faz. Mas eu não estou entendendo, faz. Mas não é desse jeito, faz. Se Jesus está mandando, obedeça, que o resultado é vitória. O resultado é vitória. Faz o que Ele está mandando. Pastor, eu não estou entendendo. Não é para entender, é para confiar nele. Porque a maioria das vezes a gente quer entender, mas né? Confia, irmãos. Entenda isso aqui, ó. Na maioria da nossa trajetória, nós não vamos entender. Então olha para o teu irmão e diga para ele: para. Diga em nome de Jesus, para de querer entender e começa a confiar. Confia, 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 confia. E Jesus diz: pega as talhas e enche de água. E eles vão e enchem. Irmãos, cada talha daquela, quantas talhas que ela era, diz a palavra, vamos ver se você está atento. 6 talhas, diz comigo, 6 talhas. Quanto pesava uma talha daquela? Ou melhor, quantos litros cabia? De 74 até 111 litros. Então está dentro 100. De 74 variava, poderia caber até 111 litros. Ou seja, 6 talhas, na média 600 litros. Amém? É muita coisa, sim ou não? E por que muita coisa? Tinha pouca gente na festa? Era muita gente. E eles então enchem aquelas talhas, aproximadamente 600 litros. E diz para Jesus: olha, está cheia. E agora? E Jesus disse: leva e serve o mestre Sala. Quem sabe, irmãos, algum questionador olhou e fala: ele vai dar água para o povo mesmo. Mandou servir. Nós acabou de encher de água e ele mandou servir. O mestre Sala, o responsável pela festa. Como eu disse, irmãos, mesmo sem entender, confie. Porque eu volto a repetir, na maioria das vezes não vamos conseguir entender. Na maioria das vezes não vamos ter as respostas. Só que se você aprender a confiar, você vai cantar o hino da vitória. Se você aprender a confiar, você vai ver como Deus age. E agora então eles chegam
Eu imagino um daqueles moços, coloca lá uma caneca, sei lá o quê, e vai servir o mestre de sala. Eu imagino quando ele coloca ali, que ele vai tirar, quem sabe o questionador, mas vai servir água para o povo. E ele olha e vê vinho. Eu imagino que ele ficou maravilhado. Falou, meu Deus, mas o que está acontecendo aqui? Eu liguei a torneira, eu coloquei água e agora transformou em vinho. E eu quero profetizar, quem crê, abra a mão assim. Eu quero profetizar, irmãos, que Deus vai te surpreender em meio à situação que você está passando. Você vai olhar, não vai entender, parece impossível, mas você vai olhar e ver o milagre grande que Deus vai fazer. Se você crê, dá um brado de glória. E eu vejo esse moço surpreso, meu Deus, eu coloquei água e agora é vinho. E é isso que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas, te surpreender. Mas é impossível, mas não tem jeito. Deus vai te surpreender. E agora o mestre Sala experimenta o vinho. Quando ele experimenta, ele diz, mas que vinho delicioso. Geralmente toda festa dá o vinho bom, o povo fica meio alegre. Agora manda qualquer outro mais fraco, mais ruim, mais barato. E agora aqui não, deixaram o vinho melhor para o final. Irmãos, Deus está deixando coisa grande para o final. O melhor está para o final. E outra coisa que eu quero dizer é que às vezes nós não entendemos. Quando Deus fizer algo para você, Ele vai te surpreender, porque Ele só faz o melhor. Ele só faz o melhor para mim e para você. Então confia, não é qualquer coisa. Eu gosto de uma história, e já encerro. Eu já contei isso aqui umas 30 vezes, eu acho. Contei muito no começo. Imagine comigo. Eu e você vamos apanhar laranja. E é interessante. Tá aqui, ó. Eu, irmão Lazinho, e o Hermes. Vamos lá, pezão de laranja. As bonitas ficam sempre aonde, irmãos? Parece que as bonitas, as grandonas, graúdas, ficam sempre mais alto, né? Aí, eu e o Lazinho, irmãos, ele sobe lá. Falou, tá vendo aquelas bonitonas? Eu vou pegar. E você espera aqui que eu vou pegar e vou jogar. E aí a gente fica ansioso, né? E o Lazinho demorando para subir, chega lá. Aí eu pego um pedaço de pau, saio e vou cutucar outras. Quando pensa que não, ele joga. E cadê eu para receber a laranja? Laranja cai no chão e racha. A primeira coisa aqui, irmãos, que eu quero que você entenda: o Lazinho está lá em cima representando Deus, preparando a melhor laranja para te dar, preparando o melhor para te entregar. Não é qualquer uma, não é a que já veio, não é o que vem na reta, é o melhor que Ele está preparando para mim e para você. E eu aqui embaixo somos nós. Temos um acordo, entregamos nas mãos dEle, estamos esperando Ele preparar o melhor, mas ficamos aqui inquietos. Não mantemos a posição confiante. Queremos dar uma saidinha, buscar uma outra alternativa, ver uma outra coisa, mesmo menor, mais simples. Nós queremos agir com as nossas próprias mãos. E aí sabe o que acontece? Repita comigo, perde a bênção. E agora? O que vai ter que fazer, irmão Lazinho? Vai ter que caçar outra, achar outra. Vai ter que esperar de novo, sendo que poderia ter esperado só um pouquinho. E muitas bênçãos que nós perdemos porque saímos da posição, irmãos.
Aí é preciso muitas vezes um processo, tudo de novo. Então confie, irmãos. Pastor, não estou vendo, não estou entendendo. Confie, porque Ele está preparando o melhor para a sua vida. Você crê? Ele está preparando o melhor para você. O melhor vai chegar no final. Muitos vão surpreender com a sua vitória, assim como esse mestre Sala ficou surpreso. Muitos vão surpreender com a agir de Deus sobre a sua vida. Mas para isso você precisa perseverar. Você precisa profetizar. Mas você precisa confiar. Entregue as suas preocupações ao Senhor hoje e faça como Maria. Faz tudo o que Ele mandar. Ou seja, Senhor, ó, tá aí. Que jeito o Senhor vai fazer? A hora está na sua mão. E vai viver a sua vida. Uma coisa que acontece muito conosco, irmãos, é a oração. A oração é duas situações. Tem pessoas que pedem, porque tem situações que a gente tem que pedir, perseverar, insistir, bater. E tem situações que nós temos que entregar e confiar. Imagina, irmãos, eu entregar uma situação para o Emerson, evangelista Emerson, porque eu confio nele, ó, está aqui para você resolver. E é uma coisa que às vezes vai demorar uma semana. Eu entreguei hoje cedo, aí à tarde. Aí, Emerson, já resolveu? Ô Emerson, eu preciso disso. Chega à noite, e aí, resolveu, Emerson? Quanto tempo que ele vai mais ou menos demorar? Diga comigo, uma semana. E eu já estou atormentando ele quanto tempo? Num dia eu já cobrei e falei 3 vezes. O Espírito Santo de Deus manda dizer para alguém aqui, irmãos: se você entregou, confie, deixa que Ele está cuidando. Então isso aqui já está arriscado da minha agenda, porque já coloquei na responsabilidade de Deus e Ele já está cuidando. Quem está entendendo? Porque tem coisas, irmãos, que precisa passar no processo do tempo. Não adianta, irmão. Você como pai, você como mãe, pode amar o seu filho como for. Tem coisa que ele vai pedir para você hoje que não tem condições, vai depender do tempo, sim ou não? Sim ou não? Vai depender de um processo de tempo. E o processo de tempo não é porque você não ama ele, é porque é necessário passar pelo processo do tempo. Então confie no Senhor. Entrega e confie. E se você for mais ousado ainda, você vai entregar, vai confiar e já vai agradecer pela vitória que Deus está preparando para você. Amém? Se coloque de pé.